E se a igreja tentasse cumprir sua missão apenas com inteligência, organização e boa vontade humana? Em Atos dos Apóstolos, os discípulos já tinham encontrado Jesus ressuscitado. Tinham recebido uma missão, mas ainda precisavam esperar. Porque o Evangelho não alcançaria os confins da terra, pela força do medo vencido à pressa, nem pela coragem fabricada pelos homens. Era necessário o dom do alto. Era necessário o Espírito Santo. Jesus havia prometido: recebereis uma força, a do Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Por isso, os discípulos não começaram a missão por conta própria. Permaneceram em Jerusalém, reunidos, perseverantes, em oração. A espera não era passividade. Era obediência. Era confiança. Era preparação do coração para acolher aquilo que somente Deus podia realizar. Lucas afirma que o dia de Pentecostes havia se completado. Não é apenas uma data que chega. É um tempo preparado por Deus, que alcança sua plenitude. Pentecostes era celebrado 50 dias depois da Páscoa. Recordava a colheita, a oferta das primícias e, na tradição de Israel, a aliança e o dom da lei. Agora, a Páscoa de Cristo começa a produzir sua colheita, na comunidade e no mundo. O texto sagrado diz: todos estavam reunidos no mesmo lugar. O Espírito alcança pessoas concretas, mas não cria espiritualidades isoladas. Ele é dado dentro da comunhão. A comunidade era formada por histórias, temperamentos e experiências diferentes. Mas todos aguardavam a mesma promessa. A unidade cristã não apaga as diferenças. Ela as reconcilia em torno de Cristo. De repente, veio do céu um ruído, como o de um vendaval impetuoso. A expressão do céu indica a origem divina. O Espírito não é produzido pela comunidade. Não é técnica, emoção fabricada ou força psicológica. Ele é dom. Ele surpreende. Ele vem com liberdade. E o ruído enche toda a casa. Deus não deseja ocupar apenas uma pequena parte da vida. Na linguagem bíblica, vento, sopro e espírito se aproximam. O sopro de Deus paira sobre as águas da criação. Comunica vida ao ser humano. Reanima os ossos ressequidos. Em Pentecostes, a comunidade amedrontada é recriada para a missão. O Espírito não vem para conservar a igreja imóvel. Ele desinstala, abre, impulsiona e coloca o povo de Deus a caminho. Depois, aparecem línguas, como de fogo. Lucas não descreve chamas comuns. Usa uma comparação para falar de uma presença que ultrapassa as palavras. Na Bíblia, o fogo manifesta a santidade de Deus. Ilumina, purifica, aquece, transforma. O fogo do Espírito não destrói a humanidade dos discípulos. Ele a cura e a coloca a serviço do Evangelho. As línguas se repartem e pousam sobre cada um. Há um só Espírito, mas ninguém é esquecido. Cada pessoa é alcançada, chamada e enviada. Ao mesmo tempo, ninguém recebe o dom como propriedade privada. A chama pessoal pertence ao fogo que envolve a comunidade. Assim nasce uma igreja, com muitos dons, muitos serviços e uma única missão. O texto sagrado insiste: todos ficaram repletos do Espírito Santo. Não apenas os mais conhecidos. Não apenas os que ocupavam uma função visível. O dom alcança a comunidade. Ser repleto do Espírito não significa perder a liberdade. Significa permitir que a graça oriente a inteligência, fortaleça a vontade e transforme a maneira de agir. O medo já não terá a última palavra.
Então, os discípulos começam a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia. O dom recebido não permanece fechado no coração. Transforma-se em anúncio. O Espírito não substitui a voz humana. Ele a purifica e a coloca a serviço das maravilhas de Deus. Quem é alcançado pelo Espírito é chamado a sair do silêncio, da vergonha e do medo de testemunhar. Em Jerusalém, havia judeus piedosos, vindos de muitas nações. Quando ouviram os discípulos, ficaram perplexos. Cada pessoa reconhecia o próprio idioma. O milagre não está apenas no falar, está também no ouvir. O Espírito torna o Evangelho compreensível. Deus não fala a uma humanidade abstrata. Alcança povos, memórias, famílias e histórias concretas. A multidão se admira. Não são galileus todos esses que falam? A Galileia não representava o centro do prestígio cultural de Jerusalém. Mas Deus escolhe instrumentos frágeis para mostrar que a missão pertence a Ele. Isso não despreza o estudo, nem a formação. Mas recorda que nenhum conhecimento substitui o Espírito, e nenhuma fragilidade impede Deus de chamar. Ele prepara aqueles que se deixam conduzir. A tradição cristã vê em Pentecostes a superação de Babel. Em Babel, a humanidade quis alcançar o céu e fazer para si um grande nome. O orgulho produziu incompreensão e dispersão. Em Pentecostes, o dom vem do céu. Os discípulos não anunciam o próprio nome, mas as maravilhas de Deus. As línguas não são apagadas. Tornam-se caminhos de comunhão. O vento, o fogo e a manifestação divina também recordam o Sinai. Ali, Deus constituiu Israel como povo da aliança e lhe entregou a lei. Agora, o Espírito é derramado sobre a comunidade da nova aliança, não para abolir a vontade de Deus, mas para escrevê-la no coração. O Espírito não elimina a obediência. Ele torna possível amar e viver segundo Cristo. Se este estudo está ajudando você a compreender melhor a palavra de Deus, deixe o seu like. Esse gesto simples ajuda o crescimento do canal e permite que este conteúdo chegue a mais pessoas. Escreva nos comentários em que área da sua vida o Espírito Santo precisa vencer o medo, curar uma divisão ou reacender a missão. E compartilhe este vídeo com alguém que precisa de renovação. Atos 2 não menciona Maria diretamente, mas a narrativa anterior a apresenta perseverando em oração com os discípulos. Aquela que acolheu o Verbo, pela ação do Espírito, permanece no coração da comunidade, que será enviada. Maria não ocupa o lugar de Cristo, nem do Espírito. Ela ensina a igreja a escutar, a confiar, a permanecer e a oferecer-se à vontade de Deus. Pentecostes ilumina a vida sacramental da igreja. No batismo, somos inseridos na morte e ressurreição de Cristo. Na confirmação, somos fortalecidos pelo Espírito para testemunhar a fé. Na Eucaristia, o Espírito reúne a igreja como corpo de Cristo e a envia ao mundo. O dom pessoal nunca é separado da pertença eclesial. Recebemos o Espírito como membros de um povo missionário. Como reconhecer os frutos de Pentecostes? O Espírito conduz a Jesus Cristo, ilumina a verdade, edifica a comunhão, produz caridade, fortalece para o serviço e envia a missão. Uma experiência que alimenta orgulho, desprezo, competição ou isolamento. Não expressa adequadamente Pentecostes. O verdadeiro fogo torna a igreja mais santa, mais fraterna e mais missionária. Ao final, este texto sagrado nos coloca diante de uma pergunta, onde o Espírito precisa renovar nossa vida.
Em que medo ainda estamos fechados? Que divisão precisa ser reconciliada? Que dom permanece escondido? Que pessoa ainda não consegue compreender a linguagem com que anunciamos o Evangelho? Pentecostes não é uniformidade, é comunhão. Não é exaltação humana, é dom do alto. Não é fechamento, é missão. Que o Espírito Santo ilumine nossa inteligência, purifique nosso coração, fortaleça nossa vontade e renove a face da terra.